Momento Cindy Lojas. Oferecimento Cindy Celular. Olá, boa noite. Estamos a pouco mais de uma semana das eleições e as campanhas continuam a todo vapor nas ruas. Mas nesse período eleitoral é comum encontrar candidatos que descumprem as leis para conseguir votos. Por outro lado, a sociedade tem se distanciado do debate político e deixado de fiscalizar o processo. O Momento Cindy Lojas de hoje discute esse assunto. Estamos recebendo o coordenador do projeto Eleições Limpas da OAB, Flávio Borges. Conosco também o professor de Direito, Arivaldo Fernandes, que também é mestre em Sociologia. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês aqui no Momento Cindy Lojas. Obrigado, Nila. Obrigado pela oportunidade do Momento Cindy Lojas. Podemos estar falando de um tema tão importante hoje. Bom, vamos enfrentar, né, a situação aí. Tá certo. Bom, vamos começar então explicando para o telespectador o que é esse projeto da OAB, Eleições Limpas. O movimento Eleições Limpas tem dois propósitos, especificamente. Um primeiro, com a tentativa de levar informação à população da forma mais fácil e mais rápida possível com relação às principais regras que um candidato deve observar nesse processo eleitoral. Então, através da distribuição de uma cartilha física e através dessa distribuição também dessa cartilha de forma eletrônica, nós levamos essas principais regras aonde é possível chegar. A forma de distribuição desse material é feita através da capilaridade que a própria OAB tem no interior. Nós temos mais de 100 pontos hoje de funcionamento, então esse material é distribuído para esses lugares. E também estamos utilizando dos parceiros, que é o caso exatamente do Cindy Lojas, que também tem uma grande capilaridade junto à sociedade e que também conseguem nos auxiliar na distribuição desse material. E como que as pessoas podem participar? Às vezes alguém que não faz parte de uma entidade que está associada à OAB. Na verdade, a OAB não tem nenhum interesse de ficar vinculando esse movimento ao advogado, que na verdade é o nosso principal cliente, ao contrário. E daí a necessidade dos parceiros, a gente precisa extrapolar, na verdade, os limites da OAB. E a ideia é que realmente a gente consiga transformar esse movimento num canal facilitador de comunicação do grande e do principal ator desse processo eleitoral, que é o cidadão, e um principal fiscalizador, a meu ver, com a autoridade pública. Então, se porventura alguém passa na rua e acha que determinada atitude de um candidato está desrespeitando uma regra ou entende que isso pode configurar, às vezes, uma infração eleitoral, ele pode entrar em contato com a OAB através de um número 0800, que nós temos disponibilizado, que é o 0800 642 2210, e nós temos também um site, que é o www.eleições limpas, em que ele também pode acessar o site e ali já ou fazer algum tipo de questionamento, e o questionamento é respondido para ele, ou encaminhar uma denúncia, inclusive com material gráfico, material, fotos, vídeos, que ele possa fazer. Recebendo esse material, a ordem tem a preocupação de encaminhar imediatamente para a autoridade competente, porque nós não podemos fiscalizar, quem tem que fiscalizar isso é o poder público através do Ministério Público Federal. Então nós simplesmente formalizamos aquela informação e automaticamente encaminhamos para a autoridade competente, porque ela, quanto mais rápida for comunicada, maior a chance, às vezes, dela inibir aquele ilícito, vamos dizer assim, pelo menos teoricamente. Qual que é a importância de iniciativas como essa para garantir um processo eleitoral tranquilo, que as pessoas realmente exerçam esse direito de votar? Olha, eu acho, especialmente no nível de democracia que nós vivemos, ações como essa da OAB, elas vão radicalizar a democracia. A verdade é essa, porque você tem um eleitorado que, de certo modo, não vai se interessar pelo processo eleitoral durante um longo período. Né? Verdadeiramente, as eleições só vão chamar a atenção mesmo ali nessa reta final, praticamente, que nós estamos vivendo. Mas a eleição começou, e o professor Flávio disse bem, começou bem antes, né? O processo eleitoral começou lá em outubro do ano anterior. Ora, de lá para cá, a possibilidade de início eleitoral são os mais variados. Então, a OAB tem feito isso, e eu tenho acompanhado até, não é de agora, o professor Flávio pode dizer isso,
E isso, na verdade, coloca o eleitor numa cena que ele não está acostumado. Não é? Na verdade, o eleitor não está acostumado a denunciar, a participar, a ter esse papel ativo. Nós temos nosso processo democrático agora, especialmente no chamado Junho Vermelho. O que nós tivemos ali? Nós tivemos uma manifestação onde a principal mote era a aversão à prática política. E isso tem um certo reflexo nessa participação. Não vamos chamar isso de alienação, porque a alienação ela significa que eu não quero participar. Na aversão, o eleitor ele não acredita no processo. É como se ele achasse que o processo fosse algo meio carnavalesco, não é? Meio mascarado, onde a Constituição não tem o seu valor, onde é necessário um processo de mudança mais profunda. Bom, mas o processo eleitoral comum está andando, não é? A eleição está andando, os candidatos estão se apresentando. Quer dizer, independente de protesto ou não, isso acontece e faz parte da nossa democracia, né? Perfeito, acontece. Quer dizer, a Constituição está aí, as pessoas estão disputando a eleição e estão gastando dinheiro, estão apresentando poder econômico, poder político, enfim, a democracia está andando. O que a OAB faz efetivamente olha, tudo bem, temos uma aversão, mas está acontecendo isso aqui. Qual é o grito que nós podemos dar? E nisso a OAB é realmente muito feliz nessa iniciativa. E nesse momento, o que o eleitor deve prestar atenção? Quais são as principais irregularidades que ele pode denunciar para ajudar que esse processo realmente seja limpo? Eu acho que nessa fase inicial não, porque nós estamos a 15 dias da eleição, né? Mas nessa fase de início de processo eleitoral, que se aproxima, as principais informações, ou pelo menos denúncias que chegam à OAB, envolvem normalmente material de propaganda dos candidatos, não é? Saber se a colocação daqueles materiais de divulgação nas ruas, nas avenidas é possível ser feita ou não é possível ser feita, e também, às vezes, algum tipo de tentativa de indução de alguns candidatos em cima de pessoas que trabalham para o poder público na participação de campanhas, exatamente forçando que ele venha, de alguma forma, atender aquele reclamo do seu chefe, não é isso? Ou pelo menos simpatizar com o candidato do seu chefe. E isso também tem chegado à instituição, lamentavelmente tem chegado à instituição. Mas eu acredito que, na verdade, isso tudo acaba participando de um projeto maior. E o que nós estamos tentando fazer já há algum tempo, e o professor Ivaldo lembra bem, é rediscutir realmente o processo eleitoral. Quer dizer, vamos discutir um pouco mais cidadão, e não estou falando aqui como autoridade, nem como órgão organizado, mas cidadão, vamos discutir um pouco mais o processo eleitoral. Como é que isso funciona? Está certo, está errado? Porque nós falamos em reforma política há um bom tempo e ela não acontece. Por isso que a OAB tem se engajado nesse tipo de discussão, trabalhando o problema da ficha limpa, da própria reforma da legislação, quer dizer, se a discussão com relação à quantidade de partidos é positiva, não é positiva, mas se nós não conseguimos provocar na população um senso mais crítico. E o que é proibido? Que as pessoas, eu falei o que devem estar atentas, né? Mas o que antigamente podia e hoje não pode, que as pessoas podem reconhecer, não, isso realmente não pode? Acho que o exemplo mais simples de nós darmos aqui é dos showmícios, não é? Antigamente, até porque, historicamente, eu acho que o processo eleitoral era uma grande festa cívica. Se você não pensar que esse processo acaba levando alguns candidatos a tentar exagerar, vamos dizer assim, né, nas suas condutas, mas sempre foi uma festa cívica. E o exemplo melhor, a meu ver, é realmente aqueles showmícios, em que antigamente você tinha grandes festas realizadas por alguns candidatos, em que você tinha a presença de atores, presença de artistas, você tinha shows, e que acaba se envolvendo. Essa presença só de artistas pode, mas no horário político eleitoral. Em shows, não. Hoje não pode mais. Não pode, isso. Há uma vedação total com relação a isso. Showmício, qualquer tipo de benefício que você possa levar em direto àquela pessoa que está assistindo, é a mesma história de brindes. Se eu dou uma camiseta, eu dou um boné para aquela pessoa, ela pode receber aquilo e se sentir de alguma forma forçada a dar uma contraprestação. Só para esclarecer, e na internet uma gravação de um artista em apoio a um candidato, isso pode?